Oi, neste vídeo vamos corrigir para vocês as questões da prova do concurso da Polícia Militar em Alagoas de 2018, certo? Aí vocês vão ver que tem as questões de gramática e as questões de interpretação de texto. E vão ver também a estrutura da prova, como a banca CESP divide a prova para vocês. Vamos lá, o primeiro texto: dói, dói muito, dói pelo corpo inteiro. Principia nas unhas, passa pelos cabelos, contagia os ossos, penaliza a memória e se estende pela altura da pele. Nada fica sem dor. Também os olhos, que só armazenam as imagens do que já fora, doem. A dor vem de afastadas distâncias, sepultados tempos, inconvenientes lugares, inseguros futuros. Não se chora pelo amanhã, só se salga a carne morta. No princípio, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Um beijo seu curava a cabeça batida na terra, o dedo espremido na dobradiça da porta, o pé tropeçado no degrau da escada, o braço torcido no galho da árvore. Seu beijo de mãe era um santo remédio. Ao machucar, pedia-se: mãe, beija aqui. Há que experimentar o prazer para só depois bem suportar a dor. Vinha ao mundo molhado pelo desenlace. A dor do parto é também de quem nasce. Todo parto decreta um pesaroso abandono. Nascer é afastar-se, em lágrimas, do paraíso. É condenar-se à liberdade. Houve, e só depois, o tempo da alegria ao enxergar o mundo como o mais absoluto e sucessivo milagre: fogo, terra, água, ar e o impedioso tempo. Sem a mãe, a casa veio a ser um lugar provisório, uma estação com indecifrável plataforma, onde espreitávamos um cargueiro para ignorar o destino. Não se desata com delicadeza o nó que nos amarra à mãe. Impossível adivinhar ao certo a direção do nosso bilhete de partida. Sem poder recuar, os trilhos corriam exatos diante de nossos corações imprecisos. Os cômodos sombrios da casa, antes bem-aventurança primavera, abrigavam passageiros sem linha do horizonte. Se fora o lugar da mãe, hoje ventilava obstinado exílio. Vamos então agora para as questões, certo? Aí eu estava observando, eu fiz uma observação que esse texto é muito bonito, é um texto literário, certo? Eu acho que dá até um gosto assim para o aluno ler, né? Assim. Então vamos para as questões, vamos lá. Vamos analisar as questões tintim por tintim, tá certo? Para que fique bem claro como você vai fazer na prova. No que concerne aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, julgue os itens seguintes. Vamos para a primeira questão. Primeira questão. Ele diz assim: infere-se do texto que o narrador se revolta com o recente falecimento de sua mãe. Então vamos pensar assim: quando ele fala infere-se, eu já sei que ele quer que eu faça uma interpretação de texto, que eu vou buscar nos vestígios, eu vou fazer as inferências, eu vou buscar os vestígios dentro do texto para responder, dizer se essa afirmativa dele está correta ou está errada. Vamos lá. Aí no texto, você vê, ele afirma aqui que o narrador está revoltado com o recente falecimento da mãe, de sua mãe. Aí vamos lá, voltar no texto. Aí no texto você veja que ele vem falando, né? Ele vem dizendo, olha, que dói, dói muito, tá vendo? A dor vem de afastadas distâncias. Aqui já dá para mim uma indicação de que aquela afirmativa dele lá está errada, porque de afastadas distâncias, sepultados no tempos, não é recente, tá vendo? Já é uma coisa do passado. E em nenhum momento aqui ele está revoltado. Na verdade, ele faz uma constatação. Ele vai dizendo, olha, tá aqui, olha, sem a mãe, a casa veio a ser um lugar provisório, uma estação com indecifrável plataforma. É assim, há que se experimentar aqui em cima, olha,
a experimentar o prazer para depois sentir a dor. No princípio, se um de nós caía, ele não se revolta. Ele vai fazendo uma constatação, tá vendo? Por isso que a alternativa, a afirmativa dele, nessa afirmativa aqui, olha, vamos lá. Tá vendo? Ele diz assim, olha, ele se revolta com o recente. Ele diz, olha, antigos, o tempo já passou. Então, essa afirmativa aqui está errada, ok? Professor, eu vou ver isso, como é uma inferência, eu vou vendo assim, nos vestígios do texto. Ele vai dando pistas para a gente, certo? Então, essa questão está errada. Aí, a segunda questão, ele diz assim, olha, novamente uma questão de inferência, porque ele diz aqui, depreende-se do terceiro parágrafo que o narrador considera a dor do parto mais difícil de ser superada que a dor causada pelo falecimento da sua mãe. Vamos ver lá no texto se ele afirma isso, que a dor do parto é mais difícil de ser superada do que a dor causada pelo falecimento da mãe. Vamos lá. Aí no texto, tá aqui, olha, no quarto parágrafo. No quarto parágrafo ele diz assim, olha, vamos lá, ele diz aqui, olha, vamos ver. Tá aqui, deixa eu apagar para a gente ver. Ele diz aqui, no terceiro parágrafo, tá aqui, olha, ele diz assim, há que experimentar o prazer para só depois bem suportar a dor. Vim ao mundo molhado pelo desenlace. A dor do parto também é de quem nasce. Tá vendo aqui? Ele afirma que a dor do parto é também de quem nasce, mas em nenhum momento ele diz que simplesmente a dor do parto é maior do que a dor de perder a mãe, tá vendo? Então ele vai fazendo constatações, o texto inteiro ele vem fazendo constatações. Ele diz, olha, nascer é afastar-se, tá vendo, do paraíso, é condenar-se à liberdade, tá vendo? Houve, e só depois o tempo da alegria, tá vendo? Olha, nascer também traz alegria, ok? Então, assim, em nenhum momento ele afirma que esta tá aqui, deixa eu ver, deixa eu apagar aqui, para ficar melhor pra gente. Nenhum momento ele afirma que a dor do parto seja mais difícil de ser superada do que a dor pelo falecimento de sua mãe. Então, essa questão está errada. Deixa eu apagar aqui, para a gente ficar com a tela mais limpa, ok? Aí ele diz aqui, na terceira questão, ele vai lá e vai falar sobre o fato dele ser filho único ou não. Ele diz assim, infere-se do texto que o narrador não era filho único. Eita, professora, no texto eu li, ele não disse se ele era filho único ou não. Vamos ver, porque ele faz novamente, olha, ele pede que você infira, você vai inferir, tá certo? Você vai deduzir. Vai subentender dentro das informações do texto, você vai buscar elementos que comprovem ou não essa afirmativa dele aqui. Vamos lá. Aí ele diz assim, olha, quer ver? Vamos aqui. Aí, olha aqui no segundo parágrafo, ele diz assim, no princípio, se um de nós caía, tá vendo aqui, olha, se um de nós caía. Então, ele não é filho único. Tá certo? Nós implica dizer que ele tem outras pessoas, outros filhos. A mãe não teve só ele, ok? Vamos lá. Vamos aqui. Aí ele diz assim, infere-se que não era filho único. Ah, se ele não era filho único, isso aqui está correto. Vocês estão vendo que vocês vão buscar no texto pistas, atalhos que vão responder, vão comprovar ou não a afirmativa do cara que propôs essa questão, ok? Da banca, certo? Vamos para a quarta questão. Ok, vamos lá. Ele diz assim, olha, seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso o adjetivo inteiro fosse substituído por inteiramente? Aí, olha só, na aula de interpretação do texto, que eu gravei para vocês, eu explico que em alguma situação a banca CESP, ela traz questões de interpretação de texto cobrando de vocês gramática. Por isso é importante vocês aprenderem as normas gramaticais, tá certo? Olha essa questão 4. É justamente isso, ele traz essa situação. Ele diz assim, olha, posso tirar o adjetivo inteiro, que está lá no texto, na linha 1, a gente vai observar, fosse substituído por inteiramente. Na verdade, ele está dizendo assim, eu posso tirar um adjetivo, eu posso trocar um adjetivo por um advérbio, porque inteiramente é um advérbio.
É um advérbio. Deixa eu colocar aqui para vocês. Professora, gramaticalmente isso é possível? Não. Por quê? Porque o adjetivo, ele está vinculado a um substantivo. E o advérbio, ele responde, altera, intensifica, modifica verbo, adjetivo e outro advérbio. Então, eu não posso pegar uma classe gramatical que se refere ao substantivo, caracterizando esse substantivo, passando a ideia de um estado e transformar esse adjetivo trocar por um advérbio. Isso aí não é possível, mas, professora, por isso que essa questão, eu já vou colocar aqui de antemão que essa questão está errada, mas eu vou voltar no texto para dar uma dica para vocês. Professora, eu esqueci que eu não posso trocar um adjetivo por um advérbio. Eu tenho saída na prova, eu estou ferrado de vez, como é que eu vou fazer para sair de uma situação dessa? Meu anjinho, eu disse a vocês que a prova de CESP, ela propõe, ela codifica, ela faz códigos. Então, qual é o seu papel como concurseiro? Você vai tirar o código, descodificar, tá certo? Então, vamos voltar lá na questão. Na linha 1, logo no início, quer ver? Ele diz assim, olha, dói muito, dói pelo corpo inteiro. Então, ele diz, tira o inteiro e coloque inteiramente. É o que você vai fazer na prova. Esqueci aquele detalhe da gramática, que não troca o adjetivo por advérbio. Mas não tem, tô perdido? Não. A princípio, não. Mas você faça o que ele mandou você fazer. Tire a palavra inteira e coloque inteiramente. Leia. É sua língua. Língua portuguesa é a nossa língua. Se der, como é o nome, se fizer sentido, vai estar correto. Caso contrário, vai estar errado. Olha só, dói pelo corpo inteiramente? Não, professora, porque não dói inteiramente pelo corpo. Dói o corpo inteiro, na sua totalidade. Tá vendo que não bate, não combina? Então, isso aqui está errado. Vamos lá, deixa eu tirar isso daqui, porque quando eu voltar para cá, eu não quero que esse aqui... Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos voltar então lá para a questão. Tá aqui, olha, eu falei, olha, não posso trocar o advérbio, essa questão está errada, certo? Ficou claro para vocês? Vamos para a quinta questão. Aí, outra questão, também vou apagar aqui, para limpar um pouco o texto. Aí, o que acontece? Eu vou fazer isso aqui, olha. Ele diz, novamente, vai pegar a gramática, olha só. Ele diz assim, a palavra ligeiro foi empregada no texto com o sentido de brando. Aí ele diz assim, a dor passava ligeiro. O texto lá, né? A dor passava ligeiro. É assim, a dor era uma dor branda, passava de forma branda, não. A dor passava rapidamente, tá certo? Então, essa questão está errada, porque ligeiro aqui, não era que a dor fosse suave, fosse branda, não. A dor passava imediatamente depois do beijo da mãe, entendeu? Essa era a ideia do texto, ok? Vamos para a sexta questão. Aí ele diz assim, olha, seriam preservadas a coerência e a correção gramatical. O que é coerência, professora? A coerência é a harmonia textual, né? Então, eu venho numa sequência textual em que eu vou colocando as ideias de forma encadeada, né? Através da coesão de texto, eu vou ter uma coerência textual. Esse texto vai ter harmonia, ok? Eu não vou dizer algo na introdução e desdizer aqui, você entendeu? Quando eu faço isso, eu estou usando a incoerência textual. Aí ele diz assim, seriam preservadas a coerência e a correção gramatical do texto, caso o vocábulo exatos na linha 25 fosse isolado por vírgula. Eita, professora. Aí eu tenho que voltar lá para o texto para mostrar uma coisa para vocês, tá vendo? Vamos lá para o texto. Eu tenho aqui o texto. Aí ele diz assim, ele disse na linha 25. Vamos lá, na linha 25. Estou aqui na linha 25, tá aqui, olha. Tá aqui. Aí ele diz assim, eu posso isolar por vírgula, é isso que ele está dizendo, olha. Ele está dizendo se eu posso fazer isso. Aí eu sei que se eu estiver trabalhando com adjetivo, eu não posso separar por vírgula, porque o adjetivo vai ser uma adjunta de nominal, e a gente não vai separar o adjunta de nominal do substantivo. Mas, professora, esses exatos aqui, porque eu sei que exatos é um adjetivo, mas ele usou a palavra exatos aqui como adjetivo? Não. Eu tenho que ter essa percepção.
esse adjetivo aqui não é um adjetivo. Professor, exatos, primitivamente é um adjetivo, mas nesse texto aqui ele está usando o exatos como advérbio. A gente fala que ele pegou um adjetivo e adverbalizou. Adverbalizou, é exatamente esse termo. Então ele transformou um adjetivo em advérbio. Aí, se ele transformou, a gente já sabe, advérbio é um termo acessório que eu posso colocar entre vírgula. Por isso que essa questão que ele falou lá, essa afirmativa dele está correta. Mas vamos ver, professora, como é que eu vou saber que isso aqui não é, eu enxergo um adjetivo e não é um adjetivo, é um advérbio. Vamos ver a frase. Os trilhos corriam diante de nossos olhos, de nossos corações imprecisos. Aí, deixa só. Se exatos fosse um adjetivo, ele estaria caracterizando os trilhos. Mas, professora, tem uma dica para a senhora dar para a gente? Tem, meu anjinho. Ele não quer que você trabalhe com exatos, então vamos lá. Eu vou tirar o exatos da minha frase, é assim que eu ensino para os meus alunos. Ele tira o exatos da frase e ele vai ler sem. E aí eu vou fazer a pergunta. De acordo com a pergunta que eu faço e para quem eu faço dentro da frase, vai dizer para mim, olha, você tem aí um adjetivo, olha, você tem aí um advérbio, ok? Lembrando que advérbio vai responder a verbo, advérbio vai responder a adjetivo e advérbio vai responder a um outro advérbio. E no caso do adjetivo, ele vai se referir a um substantivo, tá vendo? Ou a um pronome. Aí o que é que acontece? Por isso que é importante, e eu disse isso lá na outra aula de interpretação de texto, como é importante o aluno saber as regras da gramática, ok? Pelo menos ter noção das regras principais da gramática. Aí o que é que acontece? Eu vou tirar o exatos, como eu estou orientando, e vou ler assim, os trilhos corriam diante de nossos corações imprecisos. Aí você vai dizer assim, professora, os trilhos corriam como? Os trilhos corriam exatamente diante de nossos corações imprecisos, tá vendo? Não são os trilhos exatos que corriam diante dos nossos corações. Não. Exatos mostra o modo, exatamente. Como é que os trilhos corriam, professora? Exatamente diante de nossos corações. Perceberam, então, como aqui se refere ao verbo? É lógico que eu não vou ter um adjetivo, porque o adjetivo não está vinculado a verbo. Então, na sala de aula, eu sempre oriento para o meu aluno assim, ele não quer que você trabalhe aqui com exatos, pois então, tira o exatos da frase, leia a frase que você vai ser obrigado a perguntar. Na hora que você pergunta, para quem você pergunta, vai dar a resposta para você, tá certo? Então, vamos voltar lá para a questão e vamos ver a questão número 6. A questão número 6 está aqui. Está aqui para trás, aqui, pronto. Aí eu tenho aqui, olha, ele diz, posso isolar por vírgula? Posso. Então, eu posso colocar uma vírgula aqui, outra aqui. Lá que eu coloquei no texto para vocês verem. Porque isso aqui é um advérbio. Tá certo? Ficou clara a explicação? Ok, vamos lá. Aí nós temos... Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos as outras questões, tá certo? Fizemos 6. São 12 questões desse texto. E vamos lá. Aí ele pega a segunda parte. Na segunda parte, eu sempre digo para os meus alunos que é a parte que você tem que ter segurança total para responder. Porque são questões voltadas para a parte gramatical. Não é aquela coisa de interpretação de texto que o meu aluno pode dizer assim, fiquei na dúvida, a professora não sabia se era certo ou errado, não consegui inferir. Mas nesta parte, que é a segunda parte do primeiro texto, ele vai colocar questões apenas de gramática. Tá certo? Então, o aluno tem que aí deitar e rolar nessas questões. Ok, vamos lá. Aí ele diz assim, olha a primeira questão como é interessante e olha a ideia do cara. Ele quer enganar a gente, mas você é meu aluno e aluno meu não se engana com a coisa dessa aqui, tá certo? Então, vamos lá. Ele diz assim, olha, no trecho, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Tá vendo? Aí ele diz assim, a substituição de se, tá vendo? Eu vou pegar este se aqui, olha o se aqui que ele quer que eu pegue. Peraí, ele quer que eu pegue esse se inicial aí, se um de nós caía. Ele quer que eu troque o se por caso. Não prejudicaria, ele diz que não prejudica. Veja só a situação que ele faz. Por quê? Qual a intenção dele colocar uma questão dessa? Porque ele sabe, que o aluno sabe, que o se é uma conjunção condicional.
Olha, caso um de nós caíssemos, ou caso um de nós caísse, a dor doía ligeiro. Então, o que ele faz? Ele sabe que o aluno, o cara é do mal, ele sabe que o aluno sabe que este se aqui é uma conjunção condicional, é uma condicional, tá vendo? É uma conjunção adverbial condicional, subordinativa adverbial condicional. Ele sabe disso, e ele sabe que o aluno aprendeu que eu posso trocar o se condicional pelo caso, porque o caso também é uma condicional. Acontece que essa questão está errada. Oxe, professora, e se eu posso mudar, por que está errada? Aí você tem que ver, porque ele fez apenas, disse isso, tira o se, coloque caso. Ele não disse que o verbo teria que sair do modo verbal que está, desse modo aqui, desse tempo, e ele teria que ir para o subjuntivo. Eu teria que dizer, caso um de nós caísse, tá vendo? Eu tenho que ir para o imperfeito do subjuntivo, porque é isso que acontece. Quando eu tiro o se, ele teria que dizer, com os ajustes necessários. Ou ele mesmo dissesse que o verbo, a forma verbal doía se transformasse em... a forma verbal caía se transformasse em caísse. E ele não deu essa opção para a gente. Por isso que aqui está errado. Mas, a princípio, o aluno olha e fala assim, quem não sabe que o se e o caso são duas conjunções condicionais que eu posso fazer essa troca. Mas o aluno tem que ficar muito atento, porque ele vai colocar as tais cascas de bananas para a gente cair. E aluno meu não cai numa situação dessa, tá certo? E um aluno treinado também não vai cair nessa situação, tá certo? Então, eu acho que ficou bem claro. A princípio parece verdadeiro, mas não é. É falso por causa disso, porque ele não fez os ajustes, ok? Tudo bem. Vamos para a próxima questão. Aí ele diz assim, a mesma regra de pontuação justifica o emprego do sinal de 2 pontos nas linhas 12 e 19. Aí eu tenho que voltar no texto para a gente explicar, tá certo? Vamos lá. Aí eu tenho aqui no texto, espera aí, deixa eu ver, linhas de 12 e 19, ok? Vamos lá, na linha 12. Vamos primeiro ver aqui os 2 pontos da linha 12. Ele diz aqui, linha 12 está aqui. Está aqui, ele diz assim, olha, seu beijo de mãe era um santo remédio. Ao machucar, pedia, olha os 2 pontos. Mãe, beija aqui. Aí eu tenho que pensar, esses 2 pontos servem para quê? Está aqui para quê, professora? 2 pontos servem para explicação, 2 pontos servem para iniciar um discurso direto, tá certo? Professora, esses 2 pontos aqui é uma explicação ou é um discurso, ou inicia o discurso direto? Precede o discurso direto. Aqui é o discurso direto. Olhe que aqui o narrador diz assim, mãe, beija a mão, beija aqui. É como se ele estivesse falando. É como não, ele está falando. Isso é um discurso direto. Então, esses 2 pontos, aqui nessa linha, serviram para iniciar uma fala da personagem, ou seja, um discurso direto. Aí é 12 e 19, né? Assim, deixa eu pegar aqui 19. Está aqui, olha, 19 está aqui. Aí ele diz assim, olha, eu sempre oriento meus alunos, não se atenham à leitura da linha que ele manda. Suba um pouquinho ou desça um pouquinho, você vai pegar melhor o contexto, a ideia do texto. Aí ele diz assim, olha, houve, e só depois, o tempo da alegria ao enxergar o mundo como o mais absoluto e sucessivo milagre. Eita, professora, que milagre? Você pode perguntar, que milagre? Aí eu vou ter uma explicação. Qual é o milagre? O milagre dos elementos da vida, né? Assim, fogo, terra, água, ar, e ele acrescenta, e o impedioso tempo, ok? Professora, então esses 2 pontos aqui servem para uma explicação. Eu tenho aqui um aposto, como é o nome? Um aposto enumerativo, tá vendo? E aqui serve para o diálogo, serve para o discurso direto. Resultado, a afirmativa dele errada. Deixa eu colocar aqui, afirmativa errada. Tá aqui, tá errado. Ok? Aí, deixa eu puxar aqui, deixa eu puxar para ficar mais limpo. Professora, você não gosta de tela riscada não, né? Não, gosto não. Pronto, tá aqui, ok? Tudo bem, vamos lá. Aí nós vamos para a questão número 9.
A questão número 9 também, ele tentou enganar o aluno, tá certo? Porque você tem que entender como aluno que o cara que faz as questões, que ele vai elaborar essa prova, ele sabe a dinâmica de sala de aula, ele sabe o que o professor diz para ele. Por exemplo, um professor, aqui ele vai trabalhar de acentuação gráfica nas palavras, mas ele sabe que um professor diz assim, olha, se você tiver uma palavra com 2 sílabas, jamais essa palavra, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, não importa, mas palavras com mais de 2 sílabas para frente, jamais elas serão acentuadas, tal qual as palavras monossílabos. Então, o que ele faz? Ele sabe que o aluno leva essa informação para a prova. Então, assim, monossílabo eu acentuo de um jeito, palavras com 2 sílabas para cima de outro jeito. Aí, o que ele faz? Pega e coloca, olha, monossílabo, monossílabo e monossílabo. Aí, o aluno olha e diz assim, tá, essa questão está certa, mas olha o dedinho, tá não. Por que não está, professora, se eu tenho só monossílabo, nós monossílabos e dói monossílabo? Porque a palavra dói, a acentuação, a justificativa da acentuação não é a mesma justificativa do só e do nós. E por que não é se elas são todas monossílabos? Porque simplesmente existe uma regra, não sei se vocês lembram, existe uma regra que diz assim, acentuam-se os ditongos abertos, vou acentuar ditongo aberto. Que ditongo? Eu, oi e ei. Tá vendo? Ei, ó, eu aqui. Tá vendo? A gente ensina assim. Então, eu vou acentuar os ditongos abertos. Esses ditongos é o, oi e é i. Eu vou acentuar igual o dói. Então, dói é acentuado porque é um ditongo aberto. E o só, porque é um monossílabo terminado em ó. E o nós, do mesmo jeito, monossílabo terminado em O, seguido de S, não importa. Ok? O S não suprime o acento em língua portuguesa. Então, essa questão era facílima, mas aí, assim, qual era a dificuldade dessa questão? Professor, era o aluno ampliar a visão e perceber que dói se acentua por uma regra específica, tá certo? E só aproveitando, lembrem-se que, tirando o ditongo aberto eu, os outros 2 aqui entraram na reforma, só que a reforma só recai em cima das paroxítonas. Lembram disso, né? Assim, só para chamar a atenção. Na aula de acentuação vocês podem ver isso, ok? Então, essa questão foi errada, ok? Aí nós vamos para a questão número 10. Na questão número 10, deixa eu apagar aqui. Na questão número 10, ele propõe assim, olha. Ele diz assim, no segundo parágrafo do texto, as formas verbais caía, doía, curava e pedia designam ações frequentes ou contínuas no passado. Como é isso, professora? Olha só, aqui ele quer que você lembre da situação assim, o que denota cada tempo verbal e cada modo verbal. É isso que ele quer que você veja. Qual é o foco? Sempre quando eu estou discutindo com meus alunos no presencial, eu digo para eles assim, o aluno precisa ler a propositura da banca e simplesmente dizer assim, o que é que ele quer aqui? Qual é o foco da questão? Então, ele quer que você traga o seu conhecimento em relação ao que denota o modo verbal, né? Você vai pegar aí indicativo, subjuntivo e imperativo, e os tempos verbais, né? Assim, presente, pretérito e futuro. Aí, o que é que eu tenho? Professora, quando eu digo caía, doía, curava e pedia, eu estou no modo indicativo. Mas qual é o tempo? No pretérito imperfeito. Estes verbos estão no pretérito imperfeito. E o que é que o imperfeito diz para mim? O imperfeito diz para mim que eu tenho ações frequentes, tá certo? E ações continuadas no passado. Porque o imperfeito é assim, olha. Eu tenho, o imperfeito, ele denota a situação assim, olha. Curava, então começou no passado e veio para o presente, tá certo? Os verbos de primeira conjugação terminam no var. O imperfeito é assim, amava, estudava, curava, participava. E ER, de beber, bebia, de doer, doía, e partir, partia, e cair, caía, tá vendo? Então, assim,
esse tempo passa a ideia para a gente de que as ações são frequentes e contínuas no passado, quer dizer, que elas continuam. Começa no passado e vem para o presente. Sabe qual é o outro verbo que a gente pode pensar assim, outro modo? Está no modo, assim, as formas nominais. É o gerúndio, isso aqui é como se fosse o gerúndio. E o gerúndio não passa essa ideia de continuação, né? Ele estava fazendo, comendo, bebendo, estudando, continuação. Então, esta é a afirmativa aqui, você só precisava saber deste conhecimento dos tempos e modos verbais. Então, isso aqui está correto, ok? Vamos para a questão 11, tá vendo? Vamos para a questão 11, que ele diz assim, vamos ler a questão 11, é uma questão maior, e ele diz assim, sem prejuízo da correção gramatical e da coerência, do texto, o período há que experimentar o prazer para só depois bem suportar a dor. Então, o que é que ele quer? Ele quer que esse período seja reescrito desta seguinte forma. Então, eu penso assim, o aluno tem que pensar aqui, eu vou reescrever esse texto. E como é que eu vou reescrever o texto? Professor, eu reescrevo o texto por substituição, sinonimizando, tá vendo? Se ele tem a ideia de colocar, se eu colocar um antônimo e a ideia for de sinônimo, eu vou colocar uma palavra negativa aqui na frente, tá vendo aqui? E aí eu vou fazendo esses ajustes. Se o tempo verbal está compatível com o tempo que eu coloquei aqui embaixo, eu tenho que ver tudo isso. Aí o que é que ele fez? Ele diz assim, olha, há que experimentar. Aí ele diz assim, é preciso. A que é preciso, são compatíveis, são sinônimos, professora? Passa a mesma ideia? Sim, tá vendo? É preciso e há que experimentar. Aí, é preciso experimentar, perfeito, ele repete, tá vendo? Olha, o prazer para é a mesma coisa. O que ele muda? Ele diz assim, só depois, ele mudou por apenas. Apenas depois, ele tirou o só por apenas. Professora, eu posso trocar o só, que é somente depois, eu posso tirar um advérbio e trocar por um outro advérbio que é o apenas, somente, a mesma situação, tá vendo? Olha, é o só de somente, é o apenas de somente. Posso, apenas depois, suportar bem a dor. E ele repete, olha, você vê que ele não faz alteração aqui, olha, tá vendo? Então, ele praticamente, o que foi que ele mudou somente nessa questão? Como foi a reescrita da banca? Simplesmente ele tirou o a que por é preciso. Posso fazer isso? Posso. Você veja que eu tenho, na mesma situação, eu tenho presente, olha, aqui eu tenho presente, aqui eu tenho presente. Tá vendo aqui? Aí ele diz assim, tiro o só, que é somente, que é o advérbio, troco por outro advérbio, que também posso substituir pelo somente. A questão está correta? Está correta, ok? Quando você for fazer reescrita de texto, você pega esses detalhes, assim, eu vou fazendo paralelo do que o cara escreveu no texto e o que ele me propôs aqui na prova, certo? Aí eu não vou dar ratada, não vou errar. Ok, vamos para a questão número 12, que é a última questão desse texto, que era o primeiro bloco da prova de vocês. Aí ele diz assim, no último parágrafo do texto, especialmente nos trechos estação com indecifrável, plataforma, um cargueiro para ignorado destino, impossível adivinhar ao certo a direção do nosso bilhete de partida, nossos corações imprecisos e passageiros sem linha do horizonte, o narrador expressa, ele está dizendo assim, o narrador expressa desnorteamento, que é o falecimento, desperta o desnorteamento que o falecimento da mãe provocou nele e em seus familiares. Professora, eu não preciso nem voltar lá no texto, isso está no último parágrafo do texto, para observar que essa questão está certa, porque aqui mostra, lembra que teve uma questão que perguntou assim, ele está revoltado? Não, ele não está revoltado. Ele começa a falar de forma assim, ele está desconectado, ele está assim, desnorteado, né? Assim, então ele começa a jogar frases soltas, então ele diz assim, olha, estação com indecifrável plataforma, um cargueiro para o ignorado destino, impossível adivinhar a direção do nosso bilhete de partida, quer dizer, não sei para onde eu vou quando eu partir, né, assim, nossos corações imprecisos, tá vendo? E passageiros sem linha de horizonte. Isso aqui fica tão claro, olhe, para mim, que ele está desnorteado. Linha do horizonte, olha, não tem linha do horizonte, quer dizer, eu não sei onde chegar.
E se eu não sei onde chegar, eu estou desnorteado. Uma questão de interpretação de texto em que você tinha que buscar os vestígios lá no texto para encontrar, quer dizer, era uma questão de interpretação de inferência, tá vendo? Que ele coloca numa parte de gramática. Vai entender, né? Tá certo? Isso aqui está correto, ok? Pronto, daqui a pouquinho, eu vou só tomar uma água e daqui a pouquinho a gente continua para terminar a resolução das questões desta prova.